Olá, olá, caros alunos, sejam bem-vindos ao Revisão Concursos. Meu nome é Jean Peter, sou professor de Direito Constitucional do Revisão. Aguardamos ansiosos aí a publicação do edital para o concurso do TJSP Interior, hein? O TJSP já realizou no ano de 2017 um concurso para provimento de cargos, ok? Agora aguardamos o do interior. A banca é a mesma, VUNESP, não é verdade? Afinal de contas, a VUNESP vem acompanhando os concursos aí do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde os anos de 2010, na verdade. Meus amigos, o edital de direito constitucional não muda. Em todos esses anos, nós podemos ter a dimensão exata do que vai estar na sua prova. E eu trouxe aqui para você um mapeamento de todas as questões que nós podemos esperar com a maior incidência, ok? Vem comigo no quadro, deixa eu te mostrar essas informações relevantes para o seu estudo. Meus amigos, nós temos aí no nosso edital direitos e garantias individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, administração pública e poder judiciário, ok? Eu fiz um levantamento aqui das últimas provas para você ter a dimensão mais ou menos em média de quantas questões caem na prova a respeito de cada conteúdo. Olha só, de 2010 a 2017, sempre tivemos questões de direitos e garantias individuais, artigo 5º, numa média de 2 questões. Alguns concursos trouxeram 3 questões, outros trouxeram 2, outro trouxe 1 questão, tá joia? Então, numa média, nós temos aqui 2 questões de direitos e garantias individuais, previsto no artigo 5º. E aí eu peço que você considere também o parágrafo 3º, que vai trazer a internalização de tratados internacionais de direitos humanos com quórum de emenda constitucional, não é verdade? Entram no ordenamento jurídico equivalente às emendas constitucionais, portanto, tem hierarquia constitucional também. Perceba que, 100% das provas de 2010 a 2017, este conteúdo está presente, ok? 2017 eu estou considerando agora o último concurso do TJSP, perfeito? Então, ou seja, teremos questões de direitos e garantias, garantias individuais e coletivos na nossa prova, ok? Perfeito? Direitos sociais. Nós temos um intervalo da cobrança dessa matéria, perfeito, nos direitos sociais. Nós temos aqui basicamente dos anos de 2007, 2010, 2012 a 2017, uma média de 1 questão aí nos concursos. ênfase, artigo 7º, perfeito? ênfase da VUNESP na prova é artigo 7º. Portanto, nós temos aqui uma estimativa, 83,33%, tá? Nacionalidade. Normalmente temos 1 questão na prova e normalmente a VUNESP gosta de questões atinentes à nacionalidade. Principalmente quem é brasileiro nato, quem é brasileiro naturalizado e os cargos privativos de brasileiros, ok? Sempre estão aí na nossa prova também. A administração pública adora, né? Administração pública, a média, meus amigos, percebam, caiu em todos os concursos administração pública. A média são 2 questões. Neste ano agora de 2017, nós tivemos 3 questões de administração pública na nossa prova, 100%, ou seja, pode ter aqui grande chance de estar também na prova do interior, perfeito? E poder judiciário. Quando cai, é artigo 92. Ah, Jean, mas aqui então tem mais ou menos uma média de 50%. Meus amigos, muito cuidado, tá? É o único artigo de poder judiciário que nós podemos encontrar na prova. Então, tem grande chance de vir aqui para nós também. Até porque a nossa questão é a seguinte: a VUNESP
cobrou o Poder Judiciário, órgãos do Poder Judiciário, nesse último concurso de 2017. E sabe o que aconteceu? A questão foi anulada. A única questão que a VUNESP trouxe na prova foi anulada. Por quê? Ela pedia os órgãos do Poder Judiciário. Entretanto, ao pedir órgãos do Poder Judiciário, ela não colocou conforme a Constituição, segundo a Constituição. E isso foi objeto de questionamento dos candidatos e levou, inclusive, à anulação da questão específica, porque o Supremo Tribunal Federal tem um posicionamento, na sua jurisprudência no seguinte sentido: os juízes de paz integram órgãos do Poder Judiciário. Portanto, meus amigos, em decorrência dessa jurisprudência, em decorrência desse posicionamento do Supremo Tribunal Federal, pelo fato da VUNESP não ter colocado órgãos conforme a Constituição, ensejou aí a anulação desta questão. Perfeito? Então, nós temos aqui nesse mapa da VUNESP, para a prova do TJSP, o lastro de quantas questões, a média de quantas questões vem na nossa prova. Isso pode direcionar bem o seu estudo aí, ok? E para focar ainda mais no seu estudo, para demonstrar como revisão concursos vai trabalhar dentro de todas as matérias do concurso, mas especificamente aqui do direito constitucional, eu vou já mostrar para você as questões que caíram na última prova. Se você já fez, ótimo, verifique se houve alguma dúvida e vamos esclarecer aqui agora, tranquilo? Se vocês não fizeram as questões aí da VUNESP na última prova do TJSP, é a oportunidade de vocês verificarem o perfil da banca, perfeito? Vem comigo, vamos enfrentar estas questões aqui agora, de frente. Olha a primeira questão, meus amigos. Sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais, conceder-se-á. Aqui, meus amigos, a VUNESP está cobrando o artigo 5º, especificamente os remédios constitucionais, ok? Questão muito recorrente também em diversos concursos públicos. Falta de norma regulamentadora vai levar ensejo ao surgimento, da possibilidade de impetração do mandado de injunção. O mandado de injunção é um remédio constitucional que serve exatamente para, em decorrência da falta de norma regulamentadora que torne inviável exercício de direitos, prerrogativas, garantias constitucionais, exercício de prerrogativas de nacionalidade, soberania e cidadania, por meio do mandado de injunção, você pode provocar o judiciário, ok? Em decorrência da omissão inconstitucional do Estado. Perfeito? Então, letra B é o gabarito dessa questão. Facinho, Está exigindo conhecimento dos remédios constitucionais para você. Questão número 2. É direito fundamental dos trabalhadores urbanos e rurais. Perceba que aqui está te cobrando conhecimento dos direitos sociais, especificamente os dispostos no artigo 7º da Constituição Federal. Vem comigo no quadro, olha só. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 180 dias. Meus amigos, isso é recorrente nas provas da VUNESP, tá joia? A licença à gestante aqui é de 120 dias, garantido na Constituição Federal. A bem da verdade, a legislação pode aumentar essa licença, como faz a Lei das Empresas Cidadãs? Pode, elevando para 180 dias, por exemplo. Uma convenção coletiva de trabalho pode? Pode, sem problema nenhum, mas o prazo da licença previsto na Constituição é de 120 dias. Portanto, resposta incorreta, letra A. Remuneração do serviço extraordinário superior em no mínimo a 30% do serviço normal? Não, 50% é o adicional de hora extra mínimo, tá joia? Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este esteja obrigado, ou está obrigado,
quando incorrer em dolo ou culpa. Perfeito, né? É o SAT, seguro acidente de trabalho, que é a cargo do empregador de forma exclusiva e ele não se exclui, né? Não se exime de responsabilidade por eventual dano, né, ao empregado em decorrência de dolo ou culpa. Vamos lá, letra D, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço de no máximo 30 dias? Não, é no mínimo 30 dias de aviso prévio, né? Vamos lá, e letra E, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 6 anos de idade em creches e pré-escolas. Na verdade, a idade aqui é até os 5 anos, não é verdade? Questão 3, vamos enfrentar uma questão agora de nacionalidade. Perceba, sempre está nas provas também. Maria, brasileira, estava grávida quando viajou para a Alemanha. Em virtude de complicações de saúde, seu bebê nasceu antes do tempo, quando Maria ainda estava na Alemanha. Considerando apenas os dados apresentados, pode-se afirmar que, nos termos da Constituição Federal, o filho de Maria será considerado. Meus amigos, então nós temos um filho de mãe brasileira que estava na Alemanha e a criança nasceu na Alemanha. Vamos ver as hipóteses. Olha, ele será considerado brasileiro nato, bastando que venha residir na República Federativa do Brasil? Não, não é? Se ele nasce no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira, uma das hipóteses é ele retornar para o Brasil, residir no Brasil, ok? E optar a qualquer momento, após atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, apenas o fato dele vir a residir no Brasil não gera atribuição da qualidade de brasileiro nato. Perfeito? Letra B. Brasileiro nato se Maria estiver na Alemanha a serviço da República Federativa do Brasil. Perfeito. Letra B é o gabarito dessa questão, ok? A pessoa que nasce no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira que esteja a serviço da República Federativa do Brasil, é considerado brasileiro nato, ok? Letra C, brasileiro nato, bastando que o pai do bebê também seja brasileiro nato ou naturalizado? Não, isso não basta, né? O pai e a mãe podem ser brasileiros, mas se nascer no território estrangeiro, nós necessariamente iremos exigir o vínculo sanguíneo com outro critério. Perfeito? Letra D. Brasileiro naturalizado desde que opte em qualquer momento, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira? Não, né? De forma nenhuma. Ele seria considerado brasileiro nato se ele viesse a residir na República Federativa do Brasil e preencher os demais pressupostos da Constituição, ok? E brasileiro nato, pois Maria brasileira, o simples fato dela ser brasileira não gera atribuição de nacionalidade ao filho quando o filho nasce no estrangeiro. Perfeito? Essa foi a questão número 3. Vamos lá, questão número 4 vai trazer agora a disciplina da administração pública. Luiz ocupa o cargo em comissão como assessor em um órgão público federal para o qual foi nomeado sem se submeter à aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos. Descontente em relação ao seu vencimento, Luiz entrou em greve seguindo orientação do sindicato ao qual é associado. Sobre essa situação e levando-se em conta o que estabelece a Constituição Federal, é correto afirmar que, meus amigos, percebam o seguinte, Luiz é um servidor público comissionado, ok? Nós temos o servidor público efetivo, que passa num concurso público de provas ou provas e títulos, e nós temos o servidor público comissionado. Jean, qual a diferença de um para o outro? Ora, o efetivo, ele pode chegar a adquirir a estabilidade, perfeito? Após o seu exercício no cargo por pelo menos 3 anos e aprovação em avaliação especial de desempenho. Ele pode se tornar estável. E o comissionado? O comissionado é admissível e demissível ad nutum, ou seja, ele é nomeado para o exercício de uma função ou atribuições de direção, chefia e assessoramento, mas não goza de estabilidade. Perfeito? Entretanto, o servidor público possui direito de greve.
Não interessa aqui se o Luiz é comissionado, ok? A Constituição Federal assegura ao servidor público civil o exercício do direito de greve. Portanto, a resposta correta é a letra E. Luiz, por ser servidor público, goza do direito de greve nos termos e nos limites definidos em lei. Perfeito? Nós sabemos também que atualmente essa lei não existe, portanto, por entendimento do Supremo Tribunal Federal, o exercício do direito de greve é feito na forma da legislação da iniciativa privada. Perfeito? Questão 4, letra E, sem maiores complicações aí para nós. Questão 5, também agora do TJSP, também de administração pública. Nos termos da Constituição Federal, extinto o cargo do servidor público estável, ele ficará em disponibilidade. Meus amigos, sempre que houver a extinção do cargo, o servidor público vai ficar em disponibilidade. E essa disponibilidade será com remuneração proporcional, ok? Então, olha só, tudo que couber aqui, exigência de remuneração integral, sem remuneração, você já pode cortar. Quando o servidor está em disponibilidade, a remuneração é proporcional. E é proporcional até o seu aproveitamento em outro cargo, perfeito? Portanto, letra D é o gabarito correto aqui. Ele ficará em disponibilidade da administração até a sua adequada, colocação ou aproveitamento em outro cargo, ok? Questão 5, letra D. Questão 6, também de administração pública, agora servidores públicos, Vamos lá. Sobre os servidores públicos, a Constituição estabelece expressamente que ato do chefe do Executivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e menor remuneração dos servidores públicos. É o ato do chefe do Executivo que faz isso ou é a lei, meus amigos? É a lei, perfeito? Letra B. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia, fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade. Meus amigos, essa resposta está correta e está diretamente relacionada ao princípio da eficiência, ok? Eficiência pressupõe aqui, maior aproveitamento dos recursos públicos, redução de despesas, aumento de ganhos aí na administração pública. Eficiência é um princípio expresso inserido pela Emenda Constitucional 19 de 98. Então, letra C. Os detentores de mandato eletivo não poderão ser remunerados exclusivamente por subsídios fixados em parcela única. Pelo contrário, eles serão remunerados por subsídio, conforme o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal. Letra D. União, Estados, Distrito Federal manterão escolas de governo para formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo a participação nos cursos um dos requisitos para a manutenção do servidor na carreira? Não, meus amigos? Para promoção na carreira, tá joia? E não manutenção. Letra E. Os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão semestralmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Meus amigos, a publicação é exigida, mas ela é anual e não semestralmente, ok? E agora, vamos ver a questão que foi anulada aí na prova do TJSP. Olha só, assinale a alternativa que apresenta corretamente os órgãos do Poder Judiciário. Olha, Conselho Nacional do Ministério Público não é órgão do Poder Judiciário. Tribunais de arbitragem não são órgãos do Judiciário. Tribunais de Contas dos Estados ou Tribunal de Contas da União não são órgãos do Poder Judiciário. Tribunais e juízes militares são órgãos do Poder Judiciário expressamente previstos na Constituição no artigo 92. Juízes de paz
não estão no artigo 92, mas a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, posicionamento do Supremo Tribunal Federal, já reconheceu que os juízes de paz integram aqui os órgãos do Poder Judiciário. Portanto, em decorrência da omissão no comando da questão, né, conforme a Constituição, segundo a Constituição, essa questão foi anulada para evitar maiores debates, né, a respeito disso, tá ok? Então nós temos aqui, ó, gabaritos na tela de 1 ao 6, não coloquei a da questão anulada, justamente porque ela não valeu para efeitos de pontuação, mas está explicado ali as razões da sua anulação. Meus queridos, quero falar com vocês rapidamente sobre esse projeto do Revisão Concursos, né? O Revisão Concursos ele foi pensado para ajudar você que está com pouco tempo para estudar, para ajudar você que precisa de um direcionamento específico para maior aproveitamento do tempo de estudo, ok? Para você que já está cansado de estudar diversos materiais com aquela gama de questões que são exigidas no edital, né? Aquela gama de matérias exigidas no edital. É para isso que o Revisão Concursos foi pensado, ok? Para direcionar o seu estudo de acordo com o perfil da banca e de acordo com as questões que mais caem dessa banca, tá joia? Esse mecanismo, ele é estruturado e pensado por professores especialistas na banca VUNESP, tá joia? Que sabem exatamente onde a banca vai querer te cobrar o conteúdo. Não adianta mais nós focarmos em todo o edital se todo o edital não cai na prova. Não adianta nós esgotarmos todos os nossos tempos aí, né? Todo o nosso tempo de estudo em questões irrelevantes para o perfil da nossa banca. Então percebam, VUNESP tem uma forma de cobrar os conteúdos de direito constitucional. FCC tem uma forma de cobrar o conteúdo. CESP, uma forma completamente diferente. ESAF, uma forma diferente de cobrar, tá? Então, o Revisão Concursos ele está sendo pensado nisso. Vamos focar no concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo. Qual a banca que vai ser a banca responsável pelo concurso? VUNESP. Então, o curso do Revisão vai ser direcionado, horas direcionadas aqui, especificamente no que vai cair. Elaboração de questões, pontuações doutrinárias que eventualmente possam estar na sua prova, pontuações genéricas, ok? E mais precisamente, aquilo que já vem sendo cobrado no histórico da banca, perfeito? De preferência para os cargos similares aí aos quais você concorrerá na prova, tá ok? Então, venha conhecer o trabalho do Revisão Concursos, acesse o nosso site, tá joia? Acompanhe aí as redes sociais e um grande abraço, vejo vocês no nosso concurso aí, na nossa preparação para o concurso do TJSP. Até mais, galera, valeu! Pode aumentar essa licença, como faz a Lei das Empresas Cidadãs? Pode, elevando para 180 dias, por exemplo. Uma convenção coletiva de trabalho pode? Pode, sem problema nenhum, mas o prazo da licença previsto na Constituição é de 120 dias. Portanto, resposta incorreta, letra A. Remuneração do serviço extraordinário superior em no mínimo a 30% do serviço normal? Não, né? 50% é o adicional de hora extra mínimo, tá joia? Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este esteja obrigado, né, ou está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Perfeito, né? É o SAT, seguro acidente de trabalho, que é a cargo do empregador de forma exclusiva e ele não se exclui, né, não se exime de responsabilidade por eventual dano, né, ao empregado em decorrência de dolo ou culpa. Vamos lá, letra D, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço de no máximo 30 dias? Não, é no mínimo 30 dias de aviso prévio, né? Vamos lá, e letra E, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 6 anos de idade em creches e pré-escolas. Na verdade, a idade aqui é até os 5 anos, não é verdade?
Questão 3, vamos enfrentar uma questão agora de nacionalidade. Perceba, sempre está nas provas também. Maria, brasileira, estava grávida quando viajou para a Alemanha. Em virtude de complicações de saúde, seu bebê nasceu antes do tempo, quando Maria ainda estava na Alemanha. Considerando apenas os dados apresentados, pode-se afirmar que, nos termos da Constituição Federal, o filho de Maria será considerado. Meus amigos, então nós temos um filho de mãe brasileira que estava na Alemanha e a criança nasceu na Alemanha. Vamos ver as hipóteses. Olha, ele será considerado brasileiro nato, bastando que venha residir na República Federativa do Brasil? Não, não é? Se ele nasce no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira, uma das hipóteses é ele retornar para o Brasil, residir no Brasil, ok? E optar a qualquer momento, após atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, apenas o fato dele vir a residir no Brasil não gera atribuição da qualidade de brasileiro nato. Perfeito? Letra B. Brasileiro nato se Maria estiver na Alemanha a serviço da República Federativa do Brasil. Perfeito. Letra B é o gabarito dessa questão, ok? A pessoa que nasce no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, essa jurisprudência em decorrência desse posicionamento do Supremo Tribunal Federal, pelo fato da VUNESP não ter colocado órgãos conforme a Constituição, ensejou aí a anulação desta questão. Perfeito? Então nós temos aqui nesse mapa da VUNESP, né, para a prova do TJSP, o lastro de quantas questões, a média de quantas questões vem na nossa prova. Isso pode direcionar bem o seu estudo aí, ok? E para focar ainda mais no seu estudo, para demonstrar como revisão concursos vai trabalhar dentro de todas as matérias do concurso, mas especificamente aqui do direito constitucional, eu vou já mostrar para você as questões que caíram na última prova. Se você já fez, ótimo, verifique se houve alguma dúvida e vamos esclarecer aqui agora, tranquilo? Se vocês não fizeram as questões aí da VUNESP na última prova do TJSP, é a oportunidade de vocês verificarem o perfil da banca. Perfeito? Vem comigo, vamos enfrentar estas questões aqui agora, de frente. Olha a primeira questão, meus amigos. Sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais, conceder-se-á. Aqui, meus amigos, a VUNESP está cobrando o artigo 5º, especificamente os remédios constitucionais, ok? Questão muito recorrente também em diversos concursos públicos. Falta de norma regulamentadora vai levar ensejo ao surgimento, da possibilidade de impetração do mandado de injunção. O mandado de injunção é um remédio constitucional que serve exatamente para, em decorrência da falta de norma regulamentadora que torne inviável exercício de direitos, prerrogativas, garantias constitucionais, exercício de prerrogativas de nacionalidade, soberania e cidadania, por meio do mandado de injunção você pode provocar o judiciário, ok? Em decorrência da omissão inconstitucional do Estado. Perfeito? Então, letra B é o gabarito dessa questão. Facinho, Tá exigindo conhecimento dos remédios constitucionais para você. Questão número 2. É direito fundamental dos trabalhadores urbanos e rurais. Perceba que aqui está te cobrando conhecimento dos direitos sociais, especificamente os dispostos no artigo 7º da Constituição Federal. Vem comigo no quadro, olha só. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 180 dias. Meus amigos, isso é recorrente nas provas da VUNESP, tá joia? A licença à gestante aqui é de 120 dias, garantido na Constituição Federal. Terceira relação entre a maior e menor remuneração dos servidores públicos. É o ato do chefe do executivo que faz isso ou é a lei, meus amigos? É a lei, perfeito?
Letra B. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia, fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade. Meus amigos, essa resposta está correta e está diretamente relacionada ao princípio da eficiência, ok? Eficiência pressupõe aqui, maior aproveitamento dos recursos públicos, redução de despesas, aumento de ganhos aí na administração pública. Eficiência é um princípio expresso inserido pela Emenda Constitucional 19 de 98. Então, letra C. Os detentores de mandato eletivo não poderão ser remunerados exclusivamente por subsídios fixados em parcela única. Pelo contrário, eles serão remunerados por subsídio, conforme o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal. Letra D. União, Estados, Distrito Federal manterão escolas de governo para formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo a participação nos cursos um dos requisitos para a manutenção do servidor na carreira? Não, meus amigos? Para promoção na carreira, tá joia? E não manutenção. Letra E. Os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão semestralmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Meus amigos, a publicação é exigida, mas ela é anual e não semestralmente, ok? E agora, vamos ver a questão que foi anulada aí na prova do TJSP. Olha só, assinale a alternativa que apresenta corretamente os órgãos do Poder Judiciário. Olha, Conselho Nacional do Ministério Público não é órgão do Poder Judiciário. Tribunais de arbitragem não são órgãos do Judiciário. Tribunais de Contas dos Estados ou Tribunal de Contas da União não são órgãos do Poder Judiciário. Tribunais e juízes militares são órgãos do Poder Judiciário expressamente previstos na Constituição, no artigo 92. Juízes de paz não estão no artigo 92, mas a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, posicionamento do Supremo Tribunal Federal, já reconheceu que os juízes de paz integram aqui os órgãos do Poder Judiciário. Portanto, em decorrência da omissão no comando da questão, conforme a Constituição de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este esteja obrigado, ou está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Perfeito, É o SAT, seguro acidente de trabalho, que é a cargo do empregador de forma exclusiva e ele não se exclui, não se exime de responsabilidade por eventual dano, ao empregado em decorrência de dolo ou culpa. Vamos lá, letra D. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço de no máximo 30 dias? Não, é no mínimo 30 dias de aviso prévio, Vamos lá, e letra E, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 6 anos de idade em creches e pré-escolas. Na verdade, a idade aqui é até os 5 anos, não é verdade? Questão 3, vamos enfrentar uma questão agora de nacionalidade. Perceba, sempre está nas provas também. Maria, brasileira, estava grávida quando viajou para a Alemanha. Em virtude de complicações de saúde, seu bebê nasceu antes do tempo, quando Maria ainda estava na Alemanha. Considerando apenas os dados apresentados, pode-se afirmar que, nos termos da Constituição Federal, o filho de Maria será considerado. Meus amigos, então nós temos um filho de mãe brasileira que estava na Alemanha e a criança nasceu na Alemanha. Vamos ver as hipóteses. Olha, ele será considerado brasileiro nato, bastando que venha residir na República Federativa do Brasil? Não, não é? Se ele nasce no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira, uma das hipóteses é ele retornar para o Brasil, residir no Brasil, ok? E optar a qualquer momento, após atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, apenas o fato dele vir a residir no Brasil não gera atribuição
atribuição da qualidade de brasileiro nato. Perfeito? Letra B. Brasileiro nato se Maria estiver na Alemanha a serviço da República Federativa do Brasil. Perfeito. Letra B é o gabarito dessa questão, ok? A pessoa que nasce no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira que esteja a serviço da República Federativa do Brasil é considerado brasileiro nato, ok? Letra C. Brasileiro nato, bastando que o pai do bebê também seja brasileiro nato ou naturalizado? Não, isso não basta, né? O pai e a mãe podem ser brasileiros, mas se nascer no território estrangeiro, nós necessariamente iremos exigir o vínculo sanguíneo com outro critério. Perfeito? Letra D. Brasileiro naturalizado, desde que opte em qualquer momento, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade. Temos aqui duas questões de direitos e garantias individuais, previsto no artigo 5º. E aí eu peço que você considere também o parágrafo 3º, que vai trazer a internalização de tratados internacionais de direitos humanos com quórum de emenda constitucional, não é verdade? Entram no ordenamento jurídico equivalente às emendas constitucionais, portanto, tem hierarquia constitucional também. Perceba que 100% das provas de 2010 a 2017, este conteúdo está presente, ok? 2017 eu estou considerando agora o último concurso do TJSP, perfeito? Então, ou seja, teremos questões de direitos e garantias, garantias individuais e coletivos na nossa prova, ok? Perfeito? Direitos sociais. Nós temos um intervalo da cobrança dessa matéria, perfeito, nos direitos sociais. Nós temos aqui basicamente dos anos de 2007, 2010, 2012 a 2017, uma média de uma questão aí nos concursos. ênfase, artigo 7º, perfeito? ênfase da VUNESP na prova é artigo 7º. Portanto, nós temos aqui uma estimativa, 83,33%, tá? Nacionalidade. Normalmente temos uma questão na prova e normalmente a VUNESP gosta de questões atinentes à nacionalidade. Principalmente quem é brasileiro nato, quem é brasileiro naturalizado e os cargos privativos de brasileiros, ok? Sempre estão aí na nossa prova também. A administração pública adora, né? Administração pública, a média, meus amigos, percebam, caiu em todos os concursos de administração pública. A média são duas questões. Neste ano agora de 2017, nós tivemos 3 questões de administração pública na nossa prova, 100%, ou seja, pode ter aqui grande chance de estar também na prova do interior, perfeito? E Poder Judiciário. Quando cai, é artigo 92. Ah, Jean, mas aqui então tem mais ou menos uma média de 50%. Meus amigos, muito cuidado, tá? É o único artigo de Poder Judiciário que nós podemos encontrar na prova. Então, tem grande chance de vir aqui para nós também. Até porque a nossa questão é a seguinte: a VUNESP cobrou o Poder Judiciário, órgãos do Poder Judiciário, nesse último concurso de 2017. E sabe o que aconteceu? A questão foi anulada. A única questão que